Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a todos, queridos irmãos, com a santa e gloriosa a paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Hoje, glórias a Deus, vamos estar com mais um estudo da Palavra de Deus. Quero desejar uma boa tarde de salvação para todos, queridos ouvintes, que estão acompanhando a rádio Porta-Voz de Cristo e também o canal do YouTube Porta-Voz de Cristo. Sejam sempre muito bem-vindos. Glórias a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, hoje o tema do estudo é modéstia cristã no vestir. O que a Bíblia ensina? Glórias a Deus. Convido a amada igreja, os queridos ouvintes, para juntos lermos a palavra do Senhor. Glórias a Deus, a qual o tema está embasado no texto do livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor, que do mesmo modo todas as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Verso 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus amado, Deus santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu quero apresentar, Senhor, diante de Ti, este pequeno estudo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha tomar a direção. Oh, meu Deus querido, que o Senhor venha tocar os nossos corações para receber de Ti a Tua palavra, meu Pai. Palavra de vida eterna, palavra de salvação, ó Deus. Oh, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vai ao alcance, meu Deus, de cada ouvinte, meu Deus, que vai estar ouvindo, meu Pai, este ensinamento. Meu Deus, aqui está, meu Pai, a Tua palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira, ó Pai. Ela é viva, ela é eficaz, é mais que uma espada de dois gumes, ó Deus. E nós cremos, meu Pai, no poder da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, alcança, meu Deus, as almas. Vem alcançar pelo poder do Teu sangue, ó Pai. Assim, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus. Confirma, meu Pai, esse estudo. Em nome do Senhor Jesus é que eu peço e agradeço. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, aí está, glórias a Deus, esse versículo, esses dois versículos, a qual tem como base, para o nosso pequeno estudo desta tarde. Glórias a Deus. Na qual a modéstia cristã no vestir, o que a Bíblia, ela nos ensina sobre como nos vestir. Louvado seja Deus. Sabemos, glórias a Deus, que a santificação, ela começa no interior, de dentro para fora. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que a santificação, ela é no corpo, na alma e no espírito. Glórias a Deus. Não basta nós santificarmos, Deus também, louvado seja Deus, o nosso corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, glórias a Deus, aleluia, nós vemos, aleluia, neste versículo, glórias a Deus, a qual o título já está dizendo, louvado seja Deus,
orientações para as mulheres cristãs. Glórias a Deus, aleluia. O que a Bíblia, ela nos ensina, louvado seja Deus. Os cristãos começaram, glórias a Deus, a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Rei. Louvado seja Deus. Aleluia, soberano. Glórias a Deus, a qual, louvado seja o nome santo do Senhor, a nossa vida, glórias a Deus como um todo, né, no corpo, na alma e no espírito, ela deve estar sujeita à palavra de Deus. A Bíblia diz, glórias a Deus, sobre, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre o modo de vestir. Sim, glórias a Deus. E cabe a cada um de nós, louvado seja Deus que almeja o céu, que almeja a vida eterna, ouvir a palavra de Deus e obedecer e praticar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus, ela fala sim sobre tais assuntos. Glórias a Deus. Mas cabe a cada um de nós sermos sensatos, né, e acatar, aleluia, obedecer, né, os ensinamentos do Senhor. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, né, o apóstolo Paulo orientando, glórias a Deus, ao seu discípulo Timóteo, para que ele viesse orientar a igreja. Louvado seja Deus, né, trazer várias instruções para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Instruções de ensinamento, instruções de advertências. Louvado seja Deus. E nesse texto aqui, né, vai falar sobre a orientação para as mulheres, né, cristãs, né, se ataviarem em traje honesto, com pudor e modéstia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, aqui na palavra do Senhor, tratando de questões, glórias a Deus, relacionada às distinções do vestir masculino, mas também feminino. Glórias a Deus. Esse texto, né, direcionado, glórias a Deus, às mulheres. Louvado seja Deus. Nós vamos ver, glórias a Deus, sobre o pudor sexual no vestir. Louvado seja Deus. E esta é uma questão de princípios moral. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: ouvistes que foi dito aos antigos? Glórias a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tal ato, glórias a Deus, desejo sexual, é uma violação, glórias a Deus, do mandamento do Senhor, então vem vestir-se, né, glórias a Deus, intencionalmente, de maneira que provoque ou estimule tal pecado, também deve ser pecaminoso. A palavra do Senhor nos afirmando, né, que aquele, glórias a Deus, que atentar para uma mulher, para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que a questão do pudor e da modéstia não está somente relacionado e direcionado somente às mulheres cristãs, mas também aos homens.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Não foi especificamente, a questão do pudor sexual somente para as mulheres. Aleluia. E há razão para isso. Não é que a questão do pudor sexual do vestir seja completamente irrelevante para os homens. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existem, glórias a Deus, modas masculinas que são projetadas para melhorar os aspectos da forma corporal masculina, das quais certamente os cristãos devem evitar. Louvado seja Deus. No entanto, o problema é maior em relação ao vestir feminino. Aleluia. E qual é o porquê disso? Glórias a Deus. É porque, louvado seja o nome santo do Senhor, os homens em geral são muito mais afetados pelo que eles veem do que as mulheres como uma regra. Aleluia, glórias a Deus. Mulheres em geral são afetadas por uma combinação de coisas, diferentemente dos homens. O desejo sexual é imediatamente despertado nos homens pelo olhar. Aleluia! A palavra do Senhor diz lá no livro de Jó, capítulo 31 e verso 1: Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Aleluia! E nós vemos em outros trechos da palavra do Senhor, confirmando de que os homens pecam facilmente ao olhar para uma mulher. Louvado seja Deus! Aleluia, glórias a Deus. Então aqui, nesse texto a qual nós embasamos, aleluia, como base, louvado seja Deus, do tema, glórias a Deus, nós vemos que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Isto refere-se especificamente ao vestuário feminino. Glórias a Deus. A santificação também do corpo na maneira de vestir. O papel dos homens, glórias a Deus, na liderança, pastores, quem está à frente da obra, é enfatizado, glórias a Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo a dirigir-se, na igreja ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui ele se dirige às mulheres, dizendo que elas devem vestirem-se modestamente. Em seguida, ele passa a outros assuntos, de ordem à igreja. No capítulo 3, aqui de 1 Timóteo, nós vamos ver ele orientando sobre os bispos e diáconos, a liderança da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, capítulo 7, louvado seja Deus, versículo 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Então nós vemos, aleluia, que a palavra do Senhor, ela vai enfatizar claramente, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui é mencionado os enfeites de prostituta. Glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, em Isaías. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo. Glórias a Deus. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com teus pés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia.
Aqui constata-se que as mulheres, particularmente, são reprovadas tanto pelo seu vestir, como pela maneira como se comportam. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Nós vemos, aleluia, que a palavra de Deus, ela tem, glórias a Deus, ela é um manual, né, de instruções para a nossa vida cotidiana. Aleluia. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de pensar, de se comportar. E o cristão, ele tem que ter a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas, aleluia, essas orientações, né, em uma dessas, a qual o apóstolo Paulo ele direciona a Timóteo, glórias a Deus, não é um ataque contra as mulheres, louvado seja Deus, contra as irmãs cristãs, não. Louvado seja Deus, nem traz desrespeito às mulheres, não, muito pelo contrário. Aqui, glórias a Deus, vai enfatizar a defesa, a dignidade da mulher cristã. Glórias a Deus, a fim de que não sejam desvalorizadas pela conformidade com as normas deste mundo. Nós vemos, louvado seja Deus, nas igrejas, né? Louvado seja Deus no mundo gospel, louvado seja o nome santo do Senhor, que as mulheres cristãs, elas não andam com pudor e modéstia, andam praticando a lascívia, com roupas coladas no corpo, né, trazendo sensualidade. Louvado seja Deus. Então aqui, nesse pequeno texto, nesse pequeno estudo, louvado seja Deus, é para que venhamos meditar as Escrituras Sagradas. Aleluia. Não podemos andar em conformidade com as normas deste mundo. Louvado seja Deus. O cristão, ele tendo o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus vai direcionando, né, o que podemos vestir, o que não podemos. Louvado seja Deus. Não quer dizer, aleluia, direcionado exatamente sobre a moda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, glórias a Deus, o mundo, ele passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. E nós devemos, aleluia, andar, vestir, se comportar direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor refere-se especificamente, né, ao traje decoroso feminino, a modéstia no vestir. Glórias a Deus. Aleluia. Ou seja, glórias a Deus, que devemos se vestir decentemente. Louvado seja Deus, né? Sem roupas coladas, transparentes. Aleluia, sem decotes. Louvado seja o nome santo do Senhor, mostrando as partes, né? Louvado seja Deus, das axilas. Aleluia, até mesmo, né, dos seios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outros chegam a vestir, né, aleluia, blusas que ficam com a barriga de fora, com as costas de fora, né? Louvado seja Deus. Muitas irmãs, outrora eu usava também, né, blusas, né, rendadas, a qual ficava sobre a pele. Louvado seja Deus. Tudo isso são roupas, né, vestimentas indecentes que não agradam o Espírito Santo. Aleluia. E o dever cristão, glórias a Deus, ele é andar em conformidade à palavra do Senhor. Mas também nós não podemos, glórias a Deus, ter julgamentos precipitados somente ao olhar, né? Glórias a Deus, de como o nosso irmão anda, se comporta. Louvado seja Deus. Devemos ser, né, mansos
em instruir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Devemos ser caridosos em nossos julgamentos. Louvado seja Deus. E, se possível, imputar as melhores intenções no que diz respeito ao que outros cristãos fazem. Louvado seja Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele não olha para a nossa aparência, e sim para o intento do nosso coração. Porque muitas das vezes nós julgamos com os nossos olhos, mas o Senhor, Ele sabe o porquê que aquela pessoa está se vestindo daquela maneira. Louvado seja Deus. Algumas mulheres cristãs que não têm a menor ideia do efeito que produz o seu modo de vestir nos homens. Aleluia. Muitas das vezes está iniciando na sua caminhada. Aleluia. Está buscando a purificação. E nós sabemos que a purificação, ela é um processo contínuo em nossa vida. O Espírito Santo vai nos direcionando dia após dia a renúncia. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então, algumas mulheres, elas não têm ideia do efeito que produz em se vestir de forma, glórias a Deus, com lascívia. Aleluia, glórias a Deus. O contrário, glórias a Deus, a qual nós não devemos estar julgando quando estamos olhando. Louvado seja Deus, porque outrora nós também praticávamos porque não conhecíamos verdadeiramente a palavra do Senhor. Aleluia. Mas muitas nós vemos que são casa rebelde, que são conhecedoras da palavra do Senhor, não tem dado crédito nem ouvido o Espírito Santo de Deus falar. Já, aleluia, colocam certas vestimentas, para provocarem, tem mais intenções. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se vestem propositamente para provocar, a sensualidade, o desejo sexual em outras pessoas. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, glórias a Deus, os homens, louvado seja Deus, pais, maridos, louvado seja Deus, tem que orientar suas esposas, seus filhos, suas filhas, de como se deve vestir, principalmente os cristãos. Louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Os homens, eles não devem ser covardes. Nós vemos muitos, aleluia, que estão com liderança, mas não lidera a sua própria casa, a sua própria família. Deixa os filhos andar de qualquer maneira. Glórias a Deus. Sabemos que não é fácil, aleluia, mas nós temos que nos esforçar, Uma mãe cristã, ela tem que se esforçar para colocar, seus filhos na doutrina. Glórias a Deus. Nós vemos também que não é fácil quando temos, quando tem esposa, que não são cristãos. Então há aquele atrito, aquele conflito, que somente com os joelhos dobrados em oração podemos conseguir vencer. Aleluia. O Senhor vai nos dando estratégia. Glórias a Deus. Aleluia. Mas aqueles que estão à frente de obras, membros, participantes, do corpo e do sangue de Cristo, muitas das vezes não lidera a sua casa, não corrigem suas esposas que andam sem pudor. Deus. Então, glórias a Deus, os homens, lideranças, governantes, glórias a Deus, pregadores da palavra do Senhor,
Não estou aqui para disciplinar ninguém. Glórias a Deus. Apenas direcionada pelo Espírito Santo de Deus para estar ajudando. Aleluia. Mas através da palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Quando há imodéstia, nas mulheres, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o pai ou o marido é cristão, deve ser levantada a seguinte questão: eles disseram ou não a elas como os homens pensam? Então, muitas das vezes, filhas, jovens, glórias a Deus, de grupo, que fazem parte ali do corpo de Cristo, glórias a Deus, aleluia, muitas das vezes não receberam a instrução do seu pai, do seu esposo, louvado seja Deus, de como se vestir modestamente. Glórias a Deus. E muitas das vezes são negligentes. Glórias a Deus, aleluia. Talvez, eles tenham ficado tão acostumados com as suas esposas dessa forma, que se tornaram alheios ao efeito da aparência delas diante dos homens. Glórias a Deus. Muitos deles já não tem mais o Espírito Santo de Deus. E ali querem mostrar, para outras pessoas, que a sua esposa, ela é bonita, ela é atraente, ela é sensual. Mas, aleluia, será mesmo que o Espírito Santo de Deus está se agradando com tais? Aleluia, louvado seja Deus, de maneira nenhuma. Glórias a Deus. Então devemos, aleluia, refletir de como está a nossa vida diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor não olha, louvado seja Deus, para a aparência. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, glórias a Deus, que convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus em boas obras. Glórias a Deus. A mulher, louvado seja Deus, que ela esteja, trajada em traje honesto, com pudor e modéstia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, que muitas das vezes há um extremismo. Nós vamos ver ali no país do Islã, glórias a Deus, que mulheres, elas ficam com aquelas túnicas, cobrindo o corpo todo, só aparecem os seus olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas por quê? Porque os homens lá, eles são precavidos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E ali, louvado seja Deus, eles sabem que as mulheres, são fonte de tentação para os outros homens. E assim devem ser protegidas de suas próprias fraquezas. Então há aquele extremismo ali, louvado seja Deus, no país do Islã e tantos outros lugares. Glórias a Deus, aleluia. Mas a culpa pelo pecado sexual é grandemente lançada somente sobre as mulheres. Mas, aleluia, os homens também, porque a própria palavra de Deus nos afirma que se o homem atentar para a mulher, desejando, já cometeu adultério. Então é para os dois, não somente para as mulheres. E a verdade é que toda lascívia masculina, ela é pecado. É um pecado deles também. Aleluia, glórias a Deus. Mas, aleluia, se torna um pecado da mulher se ela o estimula por seu vestir ou por seu comportamento. Glórias a Deus, aleluia. Os homens podem e se envolvem em desejo sexual por mulheres, não importando como elas estão vestidas. Assim que elas vistam, glórias a Deus, um saco do pescoço aos pés, os homens ainda assim serão capazes de adulterar no coração.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vai depender do caráter de cada um também. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele transforma caráter. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor também. Isaías 52, verso 1 diz assim: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Louvado seja Deus. Nós vemos neste versículo, glórias a Deus, vestimentas espirituais, mas que nós possamos nos vestir, de vestimentas formosas, louvado seja Deus, vestimentas de fortaleza, louvado seja o nome santo do Senhor, que nós possamos praticar as boas obras, louvado seja o nome santo do Senhor, andando, com pudor, com modéstia, com simplicidade, louvado seja Deus, porque o Senhor se agrada, em obedecer a tua palavra. Glórias a Deus, aleluia. Aqui neste pequeno texto, louvado seja Deus, nesse pequeno estudo, o propósito desse estudo não é fazer com que, as irmãs cristãs fiquem excessivamente, autoconscientes sobre si mesma, contudo, produzir um saudável equilíbrio, consciente da necessidade de se vestir para a glória de Deus, para pensar como elas se vestem. Então nós vamos refletir nesse pequeno estudo, cabe a cada uma de nós, louvado seja Deus, se vestir para a glória de Deus. Louvado seja Deus, nós podemos sim se vestir bonita, louvado seja Deus, não precisa, se possível, se tem como, na condição, louvado seja Deus, se vestir decentemente, louvado seja Deus, vamos se vestir decentemente para agradar o Espírito Santo de Deus. Nós vemos tantas vestimentas bonitas, muitas das vezes nós compramos certos tipos de roupa em lojas, roupas prontas, que muitas das vezes não convém nós usarmos, mas dá para consertar, Às vezes tem um vestido sem manga, dá para colocar a manguinha. Às vezes o vestido é muito longo, sai arrastando no chão, dá para cortar um pedaço e colocar na manga ou até mesmo na cintura. Louvado seja Deus. Às vezes o vestido é longo, mas tem decote, tem mostrando as costas, dá para tirar um pedacinho e tapar os buraquinhos. Não precisa, louvado seja Deus, nós estarmos andando aí, louvado seja Deus de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Nós vemos que estamos, rodeados de uma nuvem de testemunha. Satanás é o nosso acusador. Ele é perseverante, ele não para de vir com as suas artimanhas. Louvado seja Deus. Nós vemos aleluia, as mulheres cristãs, que andam na sã doutrina, elas não usam colares, não usam pulseiras, mas Satanás com as suas artimanhas lançou esses colares nos próprios vestidos, nas próprias blusas, até mesmo nas mangas, tem pulseira ali. Louvado seja Deus, as mangas cheias de pedraria, de enfeites que não agradam o Senhor. Louvado seja Deus. Tudo isso é artimanha de Satanás. Nós vemos, aleluia, mulheres cristãs, louvado seja Deus, que outrora andava na santa doutrina, mas hoje usam as blusas com as mangas transparentes. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que está com uma blusa cavada, uma camiseta, aleluia, uma regata. Não agrada o Espírito Santo de Deus. Então nós procuramos, andar com pudor e modéstia. Eu não vou aqui dizer exatamente o tamanho,
né, da blusa que devemos usar ou da saia que devemos usar. Glórias a Deus, não. Mas que o Espírito Santo de Deus venha tocar ao meu coração, ao teu coração, minha irmã, meu irmão, para que nós venhamos andar, né, conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Nós temos a consciência, antes de sair de casa, não é somente para ir para a casa do Senhor, não. Aonde nós vamos, aleluia, nós temos que mostrar que somos servos do Senhor. Nós somos a luz, glórias a Deus, neste mundo, pela misericórdia do Senhor. Então nós temos que dar bons exemplos, bons testemunhos, onde quer que nós vamos. Quer seja em casa, no trabalho, né, na escola, no curso, aleluia, na igreja. Antes de sairmos de casa, vamos olhar para ver como está a nossa roupa, se está, aleluia, transparente, se estamos de combinação, se a combinação está aparecendo na roupa, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Se, aleluia, louvado seja Deus, aquela saia, ela, louvado seja Deus, vai provocar, né, escândalo. Louvado seja Deus, que nós venhamos vigiar. Aleluia, esse estudo é para mim também. Glórias a Deus, que eu estou aqui para aprender da palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai nos direcionando. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos ver a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e verso 10 diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Glórias a Deus. Então nós vemos, aleluia, diante desta passagem, né? Desde a formação do Éden, a criação da mulher, louvado seja Deus, que o Senhor já tinha esse propósito, né, de vesti-los, glórias a Deus, a partir do momento que eles perderam a inocência. Louvado seja Deus, quando comeram do fruto proibido. Aleluia. Ali, glórias a Deus, Adão, louvado seja o nome santo do Senhor, ele disse, glórias a Deus, ouvi a tua voz soar e temi. Então Adão, ele temeu diante de Deus, porque ele estava nu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos que imediatamente ali, eles, aleluia, correram, né, e costuraram folhas para fazer aventais. Louvado seja Deus, para cobrir a sua nudez. Mas nós vemos, de acordo com esta passagem, que quando o Senhor, ele, aleluia, se apresenta ali para Adão, aleluia, vai o repreender, louvado seja Deus, ali o Senhor, né, com as suas próprias mãos, louvado seja Deus, fez túnicas, glórias a Deus, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Não foi, aleluia, aventais, não, foram túnicas, glórias a Deus. Então nós vemos, de acordo de Gênesis, né, do início da criação do homem, quando o homem ele cai em pecado, né, louvado seja Deus, que ali o Senhor já tinha essa preocupação, louvado seja o nome santo do Senhor, dos seres humanos andarem cobertos, sem mostrar a sua nudez. Ali eles perderam a sua inocência, louvado seja Deus, e tudo estava dentro do propósito de Deus. Aleluia, deles estarem cobertos, glórias a Deus, porque, aleluia, hoje tem que ser diferente, nós temos que andar aí mostrando a nossa nudez. Nós vemos tantos escândalos, cristãos que andam piores do que o mundo, louvado seja Deus, envergonhando o evangelho do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela é uma bússola, é um manual para a nossa vida. E nós precisamos, aleluia, acatar as repreensões do Senhor. Precisamos acatar as orientações do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele está voltando. Aleluia, breve o Senhor virá.
Mas o Senhor, aleluia, Ele vai vir buscar a tua noiva, uma noiva sem mácula, sem mancha, com pudor, com modéstia. Louvado seja Deus. Não podemos andar como o mundo anda, aleluia, mostrando a nossa nudez. E Satanás vem com as suas artimanhas de moda evangélica transparente. Glórias a Deus, e muitos cristãos estão caindo, estão andando dessa forma. Louvado seja Deus. Então, aleluia, se tem como, aleluia, colocar um forro mais grosso, põe um forro mais grosso na vestimenta mais fina, para que não venha provocar escândalo, lascívia. Louvado seja Deus. Aqueles que podem, comprar roupas mais grossas, louvado seja Deus que comprem. Mas aqueles que não têm condições, que até mesmo ganham, louvado seja Deus, ou compra num bazar que é mais em conta. Louvado seja Deus, procure colocar um forro mais grosso. Aleluia, não é, aleluia, exatamente o tecido, o tipo de tecido, não. Louvado seja Deus, mas é a maneira que nós vamos usar aquela vestimenta. Louvado seja Deus, que venha ser, aleluia, com decência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, nesse pequeno estudo, que nós venhamos, aleluia, ficar atentos, à ordenância divina, às orientações, louvado seja Deus, da palavra do Senhor. A palavra de Deus fala que toda escritura sagrada, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então cabe a cada um de nós, ter essa preocupação de obedecer a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que a grande maioria dos homens, eles lutam contra o pecado sexual. Louvado seja Deus. O vestuário imodesto das mulheres torna isto ainda mais difícil para eles. Louvado seja Deus. E isso aqui é nesses países extremistas, como o Islã, os muçulmanos, o islamismo, E nós aqui num país tropical, que é o Brasil, a qual a nudez, é em todo lugar que nós vamos. Louvado seja Deus, não é fácil. Aleluia, para um homem de Deus, um servo do Senhor, mas aleluia, que ele venha buscar, do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus, da direção, aleluia, unge os olhos, louvado seja Deus. Antes de sair de casa, peça ao Senhor: Senhor, unge meus olhos, para quando eu sair na rua, para quando eu entrar no meu trabalho, louvado seja Deus, eu não venha cobiçar a mulher do meu próximo. Louvado seja Deus, porque vivemos num país a qual a nudez, está estampada em todo lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amém, queridos irmãos. Aqui está este pequeno estudo. Louvado seja Deus, com o propósito bíblico pela palavra de Deus, de como nós devemos nos vestir. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então aqui não dei esse detalhamento completo, louvado seja Deus, de como devemos exatamente se vestir. Mas, aleluia, resumindo, como o apóstolo Paulo, ele orientou, que venhamos se vestir com pudor e modéstia, decentemente, com ordem, sem provocar lascívia, sensualidade, escândalo. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor, em Gênesis 3:7, o Senhor Deus, glórias a Deus, Ele deu a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Louvado seja Deus. Então, desde a criação, o Senhor já tinha essa preocupação, o cuidado, com cada um de nós. Nós somos pecadores, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Amém, queridos irmãos, queridos ouvintes, amadas irmãs que eu amo tanto, louvado seja Deus. Aqui está este pequeno estudo
né, para nosso despertamento. Louvado seja Deus. E lembramos sempre, louvado seja Deus, que a beleza da mulher não está no exterior, e sim no interior. Louvado seja Deus com boas obras. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas que nós venhamos sim, né? Podemos sim andar bonitas. Louvado seja Deus com equilíbrio. Louvado seja Deus com moderação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em vigilância, para que a lascívia não venha entrar em nossa vida, para que o orgulho, louvado seja Deus, a vaidade, ela não venha entrar em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, as minhas queridas e amadas irmãs. Aleluia, um beijo no coração. Eu amo-as em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Vamos estar orando, buscando ao Senhor o colírio espiritual para ungir nossos olhos, para que nós não venhamos cair em tentação. Vigilância, louvado seja Deus, oração, jejum e palavra. Assim o Senhor, Ele vai nos dar força para vencer as tentações. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da palavra do Senhor. Fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.